Oi, gente. Hoje eu vou falar sobre mães manipuladoras. Vocês já ouviram falar? Sabem o que é? Eu já vivenciaram uma história parecida, né, de ter uma mãe manipuladora ou de ser uma mãe manipuladora. Eu resolvi falar sobre esse tema porque eu fui uma mãe manipuladora. E eu só fui perceber isso depois que eu comecei a fazer terapia. A minha filha começou a se posicionar, né, falar a respeito de como ela se sentia quando eu fazia algo, por que eu repetia tanto aquilo com ela. E eu fui percebendo quanto mal eu causava para minha filha. E tantas mães que às vezes se percebem como mães super protetoras. Geralmente a mãe manipuladora são essas mães que acham que são super protetoras, que estão cuidando dos seus filhos, por isso que elas são assim. E na verdade não é bem assim. Geralmente essas mães que querem apresentar como boas mães, super mães, elas estão querendo um troféu. Por quê? Por que isso acontece? Porque lá atrás, na sua infância, no decorrer da sua vida, ela viveu uma situação onde ela não foi aceita, onde ela foi rejeitada, ou pode ter ocorrido como aconteceu comigo. Como eu me casei com 15 anos de idade, eu carregava uma culpa dentro de mim. Primeiro foi a questão da separação dos meus pais, quando eu me senti rejeitada de alguma forma ou abandonada pelo meu pai, fiquei decepcionada, né, com a forma que ele agiu, e acabou que houve toda a situação da separação e eu sofri muito com aquilo. Quando eu engravido com 15 anos de idade, eu acabei inconscientemente, você foi perceber depois nas minhas análises, que eu ficava o tempo todo buscando ser perfeita para ser aceita pela minha mãe, para que ela visse perfeição em mim e não me rejeitasse porque eu falhei, porque eu engravidei com 15 anos de idade, porque eu decepcionei. E tem tantas outras situações que as mães vivem que levam elas a se tornarem mães manipuladoras, aquelas mães que estão o tempo todo controlando seus filhos. Muitos conhecem como mães tóxicas, aquelas mães que adoecem seus filhos, que pode gerar crise de ansiedade, depressão e tantos outros transtornos na vida dos seus filhos. Porque o tempo todo elas querem controlar, elas que são as certas, elas nunca erram, sempre querem bem, então ali elas estão sempre controlando. Não deixe seus filhos tomar decisões, acha que as suas escolhas são as melhores, tudo que o filho vai fazer ou a filha vai fazer, ela sempre coloca um defeito, ela tem que ensinar, ela tem que mostrar o que está certo. A criança ou o adolescente fala alguma coisa, ela está sempre corrigindo, tem sempre que ser da forma dela, do jeito dela. Ela tem todo o controle, ela quer saber de tudo, ela quer saber de todas as amizades, é ela que dita as regras, no sentido assim de escolher os amigos dos seus filhos, os namorados. Se não for do jeito que ela idealizou, não pode. Tudo que a filha faz ou fala, ela sempre coloca um defeito, ela sempre quer corrigir, ela está sempre preocupada com aquilo que as pessoas vão pensar. Então ela veste aquela capa de perfeição, de toda perfeita, e quando envolve religião, como envolveu no meu caso, isso aconteceu comigo e eu percebo que acontece em várias famílias, a questão da religião. Porque essa mãe manipuladora, ela já vem com esse senso buscando fazer tudo perfeito, ser a melhor mãe, ela quer receber o troféu de mãe, a melhor mãe. E quando a mãe é manipuladora dessa maneira, é bem ao contrário. Os filhos querem distância dela e se sentem culpados por querer distância. Porque até nisso ela manipula os filhos. Quando o filho queixa alguma coisa dela, tenta mostrar para ela que ela está errada, ela faz o filho se sentir mal por estar pensando daquela maneira a respeito dela. Por quê? Porque ela começa a se vitimizar.
falar o tanto que ela deixou de viver por causa daquele filho, sonhos que ela deixou de conquistar por causa daquela filha, do filho. E aí ela vai gerando culpa naquela criança, fazendo aquela criança se sentir mal por estar sentindo daquela maneira a respeito daquela mãe. Se a filha não percebe, ou o filho percebe que essa mãe é manipuladora e começa a podar, a se posicionar, falando com essa mãe que ela está invadindo o espaço, ou tentando mostrar para ela, né, que ela pode ir até ali, mas a partir dali ela não entra mais, que ela está invadindo o espaço daquele filho, ela pode continuar manipulando depois do casamento da filha ou do filho. Ela, de alguma forma, ela vai querer manter o controle, interferindo no casamento, ditando as regras, querendo saber onde que os filhos vão, o que que estão fazendo, o que que estão comprando, intrometendo, falando o que que é bom, o que que é ruim. Quando esse filho ou essa filha não percebe, porque já estão adoecidos também, eles já estão sentindo, eles se sentem sufocados, anulados. Geralmente, quando esse filho, essa filha vem dessa situação de manipulação, tanto da mãe, pode ocorrer com o pai também, mas hoje nós vamos falar da mãe, eles se anulam tanto que eles se tornam adultos indecisos, que não conseguem tomar decisões, que não sabem escolher suas próprias roupas, tem muita dificuldade de escolher roupa, tem dificuldade de escolher o emprego, de saber aquilo que gosta, aquilo que tem aptidão, porque todas as vezes que falou algo, que tomou uma decisão, a mãe sempre ia contra, sempre apontava alguma coisa, sempre falava que estava errado. Às vezes a filha queria falar algo e a mãe sempre falava que aquela maneira não era maneira de se portar, não era maneira de falar com as pessoas, de lidar com a vida. E aí a filha ou o filho se sentindo mal, porque se a própria mãe tá sempre falando que ele tá errado, que tem algum defeito, que aquilo que ele faz não tá certo, que precisa melhorar, que aquilo que ele fala tá errado, que essa pessoa, como que essa pessoa cresce? Ela cresce pensando que se a própria mãe, a mãe que ama, tá vendo tanto defeito, tá vendo tanta coisa errada, ninguém vai aceitar. Ninguém vai aceitar essa pessoa, ninguém vai amar essa pessoa, ninguém vai gostar do jeito dela de ser. Então cresce aquela pessoa que é insegura, que quando vai olhar o emprego fica trêmula, fica com medo de falar em público, fica com medo de apresentar alguma coisa, o próprio trabalho, suas ideias. Por quê? Porque acha que tudo que ela faz não é bom, que o jeito dela de ser não é bom. Porque se a mãe não aceita ela do jeito que ela tem que estar fingindo ser quem ela não é. Ela tem medo de fazer escolha. Então, às vezes, essa pessoa se isola, são de poucos amigos, tem dificuldade de se relacionar, tem dificuldade em festas, de fazer algum tipo de programa. Por quê? Porque tem medo de se apresentar ao mundo. Tem medo de como que as pessoas vão recebê-la, então tá sempre se escondendo de alguma maneira, quer ficar longe das pessoas, quer ficar longe dessa mãe, não quer estar perto, porque a mãe manipulou a vida toda, a mãe interferiu. Então, se você se identificou, como eu, é fácil falar sobre isso? Não é. Quando a gente pensa o dano que a gente causa nas vidas dos nossos filhos, gera culpa em nós. Quando a gente olha para toda a situação e percebe o dano que a gente causou, é preciso trabalhar essa culpa. Como eu tive que passar por terapia, eu tive que trabalhar isso com a minha fé. A minha fé foi muito importante nesse processo. Me perdoar, me auto-perdoar, perdoar pelos meus erros, pelas minhas falhas, por tudo aquilo que eu causei na minha filha. Porque eu manipulava o tempo todo e eu me vitimizava. E eu precisei ir para terapia para entender isso, para ver isso, eu não conseguia ver. E o que foi primordial nisso tudo foi minha filha se posicionar em relação a isso.
Mas ela demorou a se posicionar, porque ela queria obedecer, ela queria me honrar. Então ela demorou a se posicionar, ela se casou mais velha, porque eu ficava o tempo todo olhando se o namorado dela era ideal para mim, não para ela. Então eu que escolhia, eu que falava, coitado dos namorados dela, sofria comigo. Quando chegava em casa, eu passava tipo assim, uma revista, né? Vou ver se ele serve para ela. E aí por trás, né, da capa de espiritualidade, porque eu era uma mulher de Deus, então eu que orava, eu que sabia das coisas, eu que falava com Deus, eu que conseguia ouvir Deus. E quantas mães vivendo essa mesma situação? Às vezes eu atendo casos assim no consultório, de filhos que estão em sofrimento, em adoecimento, já se perderam nos seus pensamentos, não sabe qual que é o pensamento deles, qual que é da mãe, porque ficaram tão naquele emaranhado, a mãe manipula tanto que eles não conseguem entender o que realmente gosta, o que é o pensamento deles, o que é o pensamento da mãe, o que é desejo deles, o que é da mãe. Então eu preciso trabalhar tudo isso. E aí eu trouxe tudo isso aqui para você fazer uma sondagem aí. Talvez você se identificou comigo. Não fique triste, não fique desesperado. Busque ajuda terapêutica. Busque um psicólogo sério que vai poder te ajudar nesse processo. A fé também é muito importante no processo dessa cura interior, desse auto-perdão, de se perdoar. E aí você vai poder, a partir disso, fazer o melhor para sua filha, para o seu filho. Que Deus te abençoe.